E aí, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo. Bom, esse vídeo eu gostaria de conversar com vocês algo bem interessante. Gostaria de falar com vocês a respeito do estímulo na vida dos adolescentes. Muitos pais, eles têm aquela seguinte visão: eu preciso dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Essa é uma visão errada? Não. Só que essa é uma visão que precisa ter um equilíbrio. E eu vou te explicar o porquê. Quando no último vídeo eu mencionei algo sobre algo chamado que é o método Ali, que é um método até do William Borghetti. Eu estudei esse método com ele, eu achei bem interessante até de explicar aqui para vocês. Esse método ele fala do amor, limite e do estímulo. Uma criança, se ela só tem, por exemplo, o amor, ela vai se tornar uma criança talvez mimada. Se ela, muito mimada, tipo assim, que não sabe fazer nada sem os pais, depende dos pais para tudo, vai se tornar um adulto assim, né, no caso. Se ela tem só limite, ela vai se tornar uma pessoa obediente, porém muito retraída, sabe? Não vai ter muitos sentimentos pelas pessoas, simplesmente porque foi imposta nela muito limite. Ela não podia fazer nada. E a primeira oportunidade que ela puder ter a liberdade dela, ela vai fazer tudo aquilo que os pais dela falaram para ela não fazer. Você já deve ter conhecido alguém assim, que era muito rígido, quando o filho, sei lá, se tornou 18 anos, voou e voou para bem longe dos pais. Outra coisa o que eu gostaria de falar é a respeito do estímulo. Estímulo é o quê? Você botar o adolescente para fazer as coisas. Estudos falam que o adolescente ou a criança, quando eles fazem as tarefas de dentro de casa, eles têm o sentimento dentro deles de pertencimento. Então eles se sentem parte da família quando eles fazem isso. E eu achei bem interessante sobre isso. Porque se você parar para pensar, o que as mães e os pais às vezes fazem? Ah, não, eu vou deixar meu filho lá porque ele tá chato, ele tá estressado e eu vou fazer tudo por ele. Parabéns, você está criando aí alguém que vai depender de você talvez para sempre. Vai depender dos outros para sempre. Essa é a importância de você estimular o seu filho. Por exemplo, seu filho é uma criança, já consegue lavar uma louça ali com a sua supervisão, bote ele para lavar a louça. Seu filho já está começando a comer ali sozinho, deixe ele comer sozinho. Deixa ele arrumar sua cama, a cama dele no caso, né? Deixe ele lavar as roupas dele. E tudo isso você vai estar estimulando o seu filho adolescente a fazer as suas próprias coisas. E assim ele vai se tornando independente e com aquele sentimento de que ele faz parte da família, sabe? Ensine seu filho a cozinhar para quando você não tiver, ele não passar fome. Ensine seu filho, pai, aí, a fazer pequenos trabalhos de casa, como por exemplo uma tomada, uma lâmpada, uma luz, algo fácil assim. E dê estímulo para ele, sabe? Deixe ele fazer algumas coisas sozinhos, por exemplo, sair com os amigos sozinho, logicamente você sempre controlando ali, e se ele fizer alguma coisa que você não quis, no caso, você não deu essa ordem para ele fazer, você puxa a liberdade dele, você corta a liberdade dele, e assim ele vai aprendendo. Só que um adolescente, ele precisa ser estimulado, senão ele vai ser um adulto de 30 anos, que mora com os pais, não sabe fazer uma comida, não sabe lavar uma louça e tá ali simplesmente sendo um peso na vida da família. E eu tenho certeza que você não quer que seu filho seja assim. Então essa é a importância de você estimular o seu filho a fazer as coisas. Você precisa dar amor para ele, lembra? Igual eu falei, método Ali, amor, limite e estímulo. Você precisa dar amor, você precisa dar carinho, você precisa mostrar que o lar é um ambiente seguro, mas você também deve colocar o limite na vida dele. Quem manda na sua casa é você. Quem deve deixar as ordens claras dentro da sua casa é você. O seu filho ele precisa te obedecer, mas entender a importância dele obedecer. Porque se ele não obedecer, ele vai quebrar a cara. E aí você pode contar suas histórias pessoais, você pode contar histórias de pessoas próximas a você, por exemplo, que fizeram tal coisas e não deram tão certo assim na vida. Então, tudo isso parte do pressuposto de você estar ali ao lado do seu filho, você ser um companheiro dele, trazer o seu filho para perto.
Fazendo isso, você vai poder estimular ele a fazer as coisas. Ó, filho, eu confio em você, você sabe que aqui dentro de casa você tem amor, você tem carinho, você sabe se você pisar na bola, você vai ser cobrado e vai sofrer as consequências por isso, mas também vá e faça as suas coisas. Fazendo isso, cara, seu filho, ele vai se tornar um adolescente muito mais completo. Lembra, a educação, principalmente na fase da adolescência, ela não é como uma ciência completa, assim, uma ciência exata, aonde você fazer as coisas vai fazer com que o seu filho fique perfeitamente bem. Não, cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito de criar. Você, por exemplo, que é pai e mãe, você teve uma criação e os seus pais, logicamente, eles entregaram para você o melhor que eles tinham naquele momento. Talvez o teu pai e tua mãe nunca estudou sobre como funcionava uma adolescência, nunca estudou o que passava na cabeça de um adolescente. E hoje a gente, com tanta informação, graças a Deus, nós temos acesso a materiais maravilhosos. E aí você tem a oportunidade, por exemplo, de estar vendo um vídeo como esse, onde eu mostro algumas coisas do adolescente, o que você pode fazer para estar melhorando a relação com seu filho adolescente aí. E aí você vai fazer totalmente diferente daquilo que você recebeu dos seus pais. Então você vai precisar ressignificar algumas coisas. Talvez você foi alguém que recebeu tudo de mão beijada, nunca foi estimulado a fazer algo. Talvez você foi uma pessoa que sempre foi estimulada, mas nunca teve carinho. Mas lembre-se, a vida, principalmente na criação de um filho, é um equilíbrio. Você tem que equilibrar o amor, o limite e o estímulo. Nunca deixar desequilibrado. Lembre-se, o amor ele é bom. Só que se você der só amor e esquecer do resto, seu filho vai depender de você para sempre. Vai ser uma pessoa amada, mas só que quando a pressão da vida adulta vir sobre ele, vai vir igual uma carreta passando por cima de uma coisa bem pequenininha, sabe? Por isso que você deve estimular, deixar seu filho passar por algumas frustrações, não poupar ele de passar por problemas, sempre direcionando ele, ó, filho, isso tá acontecendo, mas aconteceu com o papai também, aconteceu com a mamãe também, e aconteceu porque eu fiz isso, isso, isso. Se você fizer isso, 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 você vai sofrer isso, isso, isso. Sempre explicando para ele com muita calma, porque lembre-se, o controle está sempre em suas mãos. O controle da educação dos seus filhos está sempre na mão dos pais e das mães, ok? Então é você que vai direcionar para onde o seu filho vai. Então sempre tenha o equilíbrio, o domínio próprio, de simplesmente não ficar gritando, de simplesmente bater sem motivo algum, simplesmente deixar de castigo sem mostrar para ele o que foi feito, explicar para ele o que foi feito de errado e dar uma direção para ele do que ele deve fazer. Então, estimule o seu filho a ser uma pessoa melhor. Estimule o seu filho a fazer as coisas por si só, mas sempre lembrando que dentro de casa é um lugar seguro, onde ele vai ter amor, mas ele também terá limites, ok? Então tamo junto, muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo, deixa o seu like aí, compartilha com alguém que está precisando escutar sobre esse vídeo, sobre esse conteúdo, e fica de olho que eu vou estar postando mais conteúdos aqui, tá bom? Tamo junto e até o fim!